Caleb. Sabe, olha, tá vendo? É um exemplo muito importante. Old John the Baptist, when he began to preach, he was the greatest preacher of all the age. O velho João Batista, quando começou a pregar, ele foi o maior pregador de todas as eras. He was a very simple man. Ele era um homem muito simples. Went into the wilderness at the age of 9 years old. He didn't get a PhD. Ele foi para o deserto com a idade de 9 anos. Ele não obteve um grau de PhD. But what did he do? He didn't come out with his collar turned around or know the doxology of the Apostles' Creed. Ele não saiu todo altivo, ou sabendo a doxologia ou o credo dos apóstolos. He was God's witness. Mas ele era a testemunha de Deus. When he come out of the wilderness of Judea, he preached with such a gospel with an old sheepskin draped around him like this. Oh my! Quando ele saiu do deserto da Judéia, ele pregou o evangelho de tal maneira, com uma velha pele de ovelha enrolada ao seu redor, assim, oh, que coisa! All the regions around about Jerusalem and Judea and around Jordan. Mas ele agitou todas as regiões nos arredores de Jerusalém, Judéia e ao redor do Jordão. Christ! Not in a historical affair, but in a present event, present time fact. Amen. Hallelujah! Por quê? Ele pregava Cristo, não em uma questão histórica, mas em um evento presente, um fato do tempo presente. Aleluia! Today we preach history all over the world, the resurrection of Christ, but what about you as an individual in your heart? Has he risen in a new life? Hallelujah! Hoje pregamos história ao redor do mundo todo e a ressurreição de Cristo. Mas e você como indivíduo, no seu coração tem ele ressuscitado em uma nova vida? Life died. A velha vida morreu. David said, you go let that uncircumcised Philistine stand out there and say such things? Davi disse, vocês vão deixar aquele filisteu incircunciso ficar ali e dizer tais coisas? I said, I'll go fight him. Ora, ele disse, eu vou lutar com ele. So the first thing you know, Saul said, well, if you're determined to go, I'll give you my armor. Então, de repente, Saul disse, bem, se você está decidido a ir, eu lhe darei minha armadura. My shield, my helmet, my sword. Oh, my. Eu lhe darei meu escudo, meu capacete e a minha espada. Oh, que coisa! Listen, when little David got that great big thing, imagine little shoulders about like that, and them shoulders on that shield about like that, or that breastplate. Ouçam, quando o pequeno Davi pegou aquela enorme coisa, imagine os pequenos ombros mais ou menos assim, e aqueles ombros naquele escudo mais ou menos assim, daquele peitoral. He got it on, and poor little fella couldn't walk. Eles colocaram aquilo sobre ele, o coitadinho não podia andar. Listen, we found out that an ecclesiastical shield won't fit a man of God. Ouçam, nós descobrimos que um escudo eclesiástico não encaixa em um homem de Deus. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, ó Pai, agradecidos uma vez mais por termos esta grande oportunidade de vir à Tua casa, ouvir a Tua voz, termos companheirismo contigo, ó Pai, nesta noite de oração especial, aonde nós temos comunhão contigo, conversamos contigo, ouvimos a Tua voz. Pedimos que o Senhor aceite a nossa adoração nesta noite, com o perdão dos nossos pecados, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém? Amém. O nosso boa noite àqueles que nos acompanham pela nossa página na internet. Que Deus recompense o esforço de cada um. Vamos começar cantando o 343. Esforça a minha coragem, Senhor. Na minha angústia eu clamo ao Senhor e Ele me atende. Ouve meu clamor.
Na minha angústia eu clamo ao Senhor e Ele me atende e ouve meu clamor. Contempla o meu Deus pelo seu grande amor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Eu sei que eu estou num lugar muito alto. Eu me despedaço e fico a orar ao meu Salvador. Esforça, coragens, antigo asual. Esforça a minha, esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Este mundo ingrato eu não posso vencer sem a tua graça, sem o teu poder. Eu vou com Jesus na mão, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sei que esta jornada é dura e difícil, mas eu me descanso nos braços de Cristo. Só Ele é meu Deus, meu libertador. Esforça a minha coragem, Senhor. 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 Aleluia, glória a Deus. Vamos aí do número 38. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta para eu, para cada um de nós passar. 38 é do seu Inário. Deus olhando do céu para a terra não viu nem justo sequer. Até mesmo seus seguidores o abandonaram, perdendo a fé. Pois éramos
graça, tua misericórdia. Estamos aqui porque esta tua graça nos trouxe aqui, Senhor. E te pedimos que tu nos esforça a nossa coragem uma vez mais, Senhor. Esforça a nossa coragem para perdoar, Senhor, aos nossos inimigos, para perdoar aquele que nos feriu, Senhor. Esforça a nossa coragem, Senhor, para que possamos começar, Senhor, uma nova vida em Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toma-nos e fala conosco mais uma vez, continua falando, como Tu já tens falado nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos, que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Eu desejo ler nesta noite com os irmãos, no livro de Josué, no capítulo 10. Josué capítulo 10, do verso 12 ao 14. Josué capítulo 10, verso 12 ao 14, diz assim: Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Eu quero frisar bem isto aqui, ó. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Eu quero ler também em Hebreus, capítulo 13, verso 8. Muito conhecido de todos nós, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Senhor Jesus, como tu ouvistes a voz daquele homem naquele dia, para que se vingasse dos seus inimigos, tu és o mesmo. Ouve-nos nesta noite, porque clamamos a ti, Senhor. E como lemos em tua palavra, tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E precisamos que tu ouça a nossa voz, e precisamos ouvir a ti falar conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podei-vos assentar, meus irmãos. Eu quero iniciar lendo aqui na mensagem: Deus guarda a sua palavra. Deus guarda a sua palavra, no parágrafo 46. O irmão Branham diz assim: eu simplesmente amo a palavra de Deus. E nós todos amamos. Estamos aqui porque nós amamos esta palavra. Ela é o sentido da nossa vida. Nós estamos aqui, o mundo não tem no que segurar, mas nós sabemos onde estamos firmados. E ele então diz: eu simplesmente amo a palavra. E ele continua dizendo assim, ó: se eu fosse escolher um assunto nesta noite, eu extrairia do contexto aqui um tema intitulado: Deus guarda sua palavra. Agora, se pudéssemos, ficaríamos nisto por semanas. Teríamos um reavivamento de um ano, e isso continuaria simplesmente tão fresco no final quanto estava no princípio, sobre este assunto de Deus guarda sua palavra. Existe só uma coisa que Deus não pode fazer. Você já pensou nisso? Tem uma coisa que Deus não pode fazer. Esta é falhar. Ele pode fazer tudo, mas Ele não pode falhar. Então, como Ele não pôde falhar ali com Josué, Ele tinha dado a promessa para Josué, que Josué tomaria toda aquela terra, e que nada impediria Josué. E então, ele até mesmo quebrou as suas leis, fazendo que o sol parasse, fazendo que a lua parasse. Pela ciência isso é completamente impossível, porque nós sabemos
que se a terra parar, o irmão Brana fala isso na mensagem de adoção, ela despencaria, ela sairia de sua órbita, tudo sairia. Mas Deus, Ele sendo o Criador de todas as coisas, e Ele sendo soberano, Ele parou a sua criação, ouvindo a voz de um homem. Ali não foi um anjo que falou, ali não foi nenhum ser celestial, mas ali foi um homem que ordenou ao sol e à lua para parar. E Deus ouviu a voz daquele homem. E Ele ainda, como nós lemos, como Paulo nos diz, Ele ainda é o mesmo. Ele não mudou, nele não tem nenhuma variação de dúvida. Então, se Ele ouviu a voz daquele homem naquele dia, Ele continua o mesmo Deus para ouvir a voz dos seus filhos hoje também. Então, se a nossa santíssima confiança está edificada nesta noite sobre aquele maravilhoso, que pode fazer tudo o que há para ser feito, exceto falhar. A sua fé está depositada nele? Se você está confiado nele, então nós poderíamos ter tudo o que nós precisamos, porque ele não pode falhar. Quanto mais confiança deveríamos ter em sua palavra eterna, veja, quanto mais confiança deveríamos ter em sua palavra eterna, se a nossa fé está edificada nessa confiança eterna. No 52 ele diz assim, ó: e como o tempo tem chegado para que estas coisas acontecessem, e a verdade seria rejeitada e tornaria as fábulas. Então tudo que nós estamos vendo aí, o irmão Branham fala que o tempo chegou para que estas coisas acontecessem. Então nada está fora de ordem, tudo está da forma que estaria que estar. E a verdade foi rejeitada e retornou a um monte de fábulas. E então, como ele me disse, pregue a palavra, fique com a palavra. E se há uma coisa que eu tentei fazer, é ficar na eterna palavra de Deus. Estamos vivendo nos momentos decisivos da dispensação do mundo. Estamos vivendo, são momentos decisivos. E tudo que nós temos que fazer não é ficarmos agitados, não é ficarmos abalados, mas é ficarmos seguros na eterna palavra de Deus. Porque Ele diz que quando todas essas coisas acontecessem, então Ele viria buscar o seu povo. Também quero ler aqui também, no livro de Reis, capítulo 18, mostrando outro homem que Deus ouviu a sua voz. Capítulo 18, verso 36 ao 38. 1 Reis, capítulo 18, verso 36 ao 38. Diz assim: sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra. Aqui Elias deixou bem claro, ele não fez nada segundo a palavra de um homem, ele não fez nada segundo os pensamentos dele, mas aqui ele orou dizendo: conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então fogo caiu do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Deus, ouvindo a voz novamente de um homem que estava de acordo com a palavra de Deus, um homem que estava posicionado na palavra de Deus.
Aqui em 2 Reis, no capítulo 1, continua dizendo deste homem. 2 Reis, capítulo 1, verso 10 ao 12, diz assim: desculpa, estou lendo aqui no capítulo 2. Diz assim, ó: mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos 50. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. E este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias e disse-lhe: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos 50, mostrando Deus novamente ouvindo a voz de um homem. E agora muitas vezes, por quê? Muitas vezes hoje nós falamos, nós pedimos a Deus e parece que não obtemos respostas, parece que não obtemos aquilo que temos necessidade. Vamos ver o que pode estar acontecendo na mensagem adoção, primeira parte, confronto de Efésios com Josué. No parágrafo 54, o irmão Brana diz assim, ó: e aí onde a igreja está caindo hoje, naquela marcha, você sabe que mesmo o seu próprio comportamento pode impedir alguém de ser curado? A sua falta de comportamento, os seus pecados os pecados não confessados de vocês, crentes, pode fazer com que esta igreja caia amargamente, e no dia do julgamento você será responsável por cada pedacinho disto? Oh, você diz, agora, espere um momento, irmão Brana. Bem, isto é verdade, pense nisto. Josué, depois que ele atravessou a terra, Deus lhe deu a promessa que somente pense para lutar uma luta total, sem perder um homem, sem ter nem mesmo um arranhão, sem ter nem mesmo uma enfermeira, ou primeiro socorro, ou uma atadura. Deus disse: a terra é tua, vá e lute. Pense em ter uma luta sem ter nenhuma cruz vermelha por ali, ninguém ficar ferido. E eles mataram os amalequitas e os heteus, mas lá não havia nenhum ferido no meio deles, até que o pecado chegou no arraial. Quando o pecado chega na vida de um homem, então a vida daquele homem vira de cabeça para baixo. Como quando chegou ali no Jardim do Éden, aquele lugar tão lindo, tão maravilhoso. Quando o pecado entrou ali, aquilo virou de cabeça para baixo. E tudo que nós temos naquele jardim hoje é o que nós vemos aí. É irmãos matando irmãos, é o ser humano matando o outro na maior frieza. Porque o pecado entrou, e quando o pecado entra, então sai toda a paz. Tudo vira de cabeça para baixo. E quando Acã tomou aquela vestimenta babilônica e aquela cunha de ouro e escondeu em seu arraial, então no dia seguinte eles perderam. O irmão Brana fala que 16 homens, mas são 36 homens. Josué disse: parem, parem. Às vezes não é hora de nós pararmos e analisarmos a nossa vida, fazermos um ajuste na nossa vida, ver aonde nós temos falhado com Deus para pôr a coisa em ordem. Parem, parem, esperem um momento. Há algo errado aqui. Vamos ter 7 dias de jejum. Deus nos fez uma promessa: lá nada será ferido, nossos inimigos prostrarão aos nossos pés. E há algo errado aqui, algo está errado em algum lugar,
porque temos 36 homens mortos aqui. Eles são irmãos de israelitas e estão mortos. Por que morreram estes homens inocentes? Irmão Brana faz uma pergunta: por que morreram eles, homens inocentes? Porque um só homem saiu fora da fila. Vê você a razão pela qual isso precisa ser ensinado? A igreja em fila, em linha com a palavra de Deus, em linha com Deus e em linha um com o outro, andando perfeitamente correto, soberanamente diante todo homem, temendo a Deus. Todo homem temendo a Deus. Porque um homem havia roubado uma vestimenta e fez algo que ele não deveria ter feito. A vida de 36 homens foi tirada. Penso que eram 16, mas foram 36, como está na Bíblia. Creio que foram 16 os que morreram. Ele diz, mas foram 36, repito. Josué chamou, disse: há algo errado. Deus fez a promessa e algo está errado. E ele diz no 59: quando trazemos os enfermos diante de nós e acontece deles não serem curados, nós precisamos ter um jejum solene e nos ajuntar. Há algo errado em algum lugar. Deus fez a promessa, Deus tem que estar agarrado naquela promessa e Ele o fará. Quantas vezes o pastor chama aqui na frente, como nós tivemos domingo, e ora pelas pessoas, e unge as pessoas com óleo, e as pessoas muitas vezes não é curado. Às vezes tem algo errado, e nós não paramos para analisar. Às vezes nós não obtemos aquela fé de cura ainda, ou às vezes nós não conseguimos tirar aquela velha raiz de amargura dos nossos corações. Tem pessoas que nós conversamos e pessoas falam de coisas que aconteceram há 10, 15 anos atrás e a pessoa ainda guarda aquilo em seu coração. Como você quer ser curado com essa raiz de amargura no seu coração? Como eu quero ser curado quando eu não consigo perdoar uma coisa que já ficou tão distante? Sofrendo por aquilo que passou 20 anos, 30 anos e você não perdoa aquela pessoa. Não quer você hoje acertar a sua vida, esquecer, perdoar, começar uma nova vida com Deus. Talvez o seu problema, a sua enfermidade, talvez o motivo de você vir a este altar e Deus não poder ouvir a sua voz seja isso, meu irmão, minha irmã, perdoa. Mensagem somente uma vez mais, Senhor, eu quero terminar com ela. O irmão Brana diz assim, falando de Sansão, quando ele fez aquela oração, ele diz assim, ele sabia quanto ia lhe custar se Deus respondesse a sua oração. Às vezes nós queremos que Deus responda a nossa oração, às vezes nós queremos que Deus ouça a nossa voz, mas nós não queremos pagar o preço por isto. Muitas vezes nós queremos que Deus responda a nossa oração, mas é para nos jactanciarmos, é para nós nos engrandecermos a nós mesmos, e não para louvar o nome dEle, não para engrandecer o nome dEle. Ele sabia quanto ia lhe custar se Deus respondesse a sua oração. Estás tu disposto a abandonar tudo para servir a Deus? Escute a Ele clamando, somente uma vez mais, Senhor. Está você disposto a clamar? Permita que suceda uma vez mais, Senhor. Se assim é, seguramente Deus ouvirá a sua oração. Tudo que necessitamos é uma sincera oração. Uma vez mais, Senhor, somente uma vez mais. E ele diz aqui, ele terminando aqui no parágrafo 152, ele diz assim, agora, ao sentir que tens necessidade de Deus, simplesmente levante, ele diz que levante tua mão, mas levante, venha ao altar, enquanto vocês vêm, diga-lhes,
Senhor, lembra-te de mim, não importa do que tenhas necessidades. Diga-lhe, lembra-te de mim, Senhor. Tenha fé em Deus agora, não duvides, creia simplesmente, mantenha a tua súplica até que Deus te fale e te diga, te darei tua petição. Diga ao Senhor, Senhor, aqui estou, cego também, tenho vergonha de mim mesmo, estou aqui, professando ser um cristão e vivendo da maneira como vivo. Estou envergonhado de mim mesmo, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Cura-me fisicamente, cura-me espiritualmente. Faça-me teu, Senhor. Sinto ao teu Espírito Santo vir sobre mim, Senhor. Então venha ao altar. Faça esta oração, sinta o Espírito de Deus vir sobre você, quando você perdoar, tirar todas as cargas do seu coração, que o Senhor Jesus continue nos abençoando, em seu santo nome. Porque não sabemos nós quais são as suas necessidades, o que elas pedem, o que elas necessitam, às vezes nós nem mesmo sabemos o que nós necessitamos, mas a tua graça e o teu Espírito vem e intercede por nós, com gemidos que não podem sair da nossa boca, e o Senhor fala para nós, e o Senhor responde e dá-nos suprindo a necessidade de nós, Senhor. Nós te agradecemos por todas as coisas, ó Pai, por o Senhor ser onipresente, onisciente, saber tudo a nosso respeito, ter todo o poder nos céus e na terra, capaz de responder às nossas orações e de suprir e de estar conosco ao nosso lado quando nós caminhamos, ó Deus. Pai, nós estamos confiados nestas coisas, nós estamos confiados no teu poder, nós estamos confiados na tua mão forte, ó Deus, pois nós não somos nada, confiamos em ti, ó Deus. Cada irmão que se ajoelha nesta hora está olhando para o Senhor, cada irmão que se ajoelha nesta hora e fala com o Senhor, ó Deus, não está confiando em si mesmo, mas no poder que o Senhor tem derramado, que o Senhor tem falado para nós, que o Senhor tem predestinado para nós nessa noite. Meu Pai, nós estamos confiando apenas no teu poder nesta hora, ó Pai. Mais uma vez, responda às orações que saem dessas pessoas, que saem desses corações. Senhor, derrama o teu poder, que a tua nuvem possa cobrir-nos mais uma vez e dar-nos todas as nossas orações. Nós te pedimos e entregamos, ó Pai, toda a nossa necessidade, te louvamos e te agradecemos. Aleluia. Pai bendito, Deus forte, Rei da glória, Senhor todo-poderoso, mais uma vez, Senhor, o Senhor nos concede essa tão rica oportunidade de adentrar, ó Pai, até teu trono de graça, Senhor, sabendo, ó Deus, que olhando para nós, ó Pai, nós nos vemos vermelhos, nós nos vemos em pecado, Senhor. Ó Deus, quando Isaías viu a tua glória, ele se sentiu tão pecador quando chegou na tua presença. Mas houve algo ali, Senhor, houve uma via de escape para Isaías, houve um fogo ali, houve um anjo ali que veio, ó Pai, tocou seus lábios e o purificou, Senhor. Hoje nós não temos esta brasa viva para purificar nossos lábios, mas nós temos o sangue puro do Cordeiro
pensemos na morte do Salvador, que ressurgiu triunfante, pois orava ao Criador. O crente que pouco ora não tem vitória espiritual. A oração é a chave que abre a janela celestial. Jesus vivia orando, sofreu grandes tentações, mas saiu vitorioso. Motivo das orações, o crente que pouco ora não tem vitória espiritual. A oração é a chave que abre a janela celestial. Nós temos um grande exemplo em Jesus o Salvador. Vivia sempre orando e venceu o tentador. O crente que pouco ora não tem vitória espiritual. A oração é a chave que abre a janela celestial. Jesus, soberano Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse culto tão maravilhoso. O Senhor nos permitiu estar nesta noite, ouvindo Tua palavra, orando, falando contigo. Senhor, que cada oração feita neste lugar possa ter subido ao trono da graça e que Tu possa responder segundo a necessidade de cada um. Aqui vieram também esses nomes, Senhor, e atrás de cada nome há um pedido, há uma necessidade urgente de Ti. Irmã Socorro, irmã Antônia Félix Lima, Eliane da Silva Oliveira, Álvaro Visgueira, Ana Paulo Camargo, Daniel Xavier, teve seu carro roubado. Devolva, Pai. Maria do Socorro da Silva, Pedro Rosa e família, põe a Tua mão na vida destas pessoas. E aqueles que não mandaram por escrito, mas têm uma necessidade, ajude onde quer que ele esteja, Pai, repreendendo o inimigo, quebrando correntes que lhe amarra, abrindo caminho da vitória. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém, Senhor, amém. Adoremos a Deus com nossas ofertas, irmãos. Nem se perde no chão. Se alguém a pisar, destruindo jardins, ela renascerá. A semente é assim.
semente é fiel ao processo de Deus, cresce em direção ao céu. A planta que nasceu e depois os botões que se abrem em flor, nascerão os frutos bons com essência de amor. Uma semente não morre, jamais será transformada em frutos de paz. Assim é a vida do crente fiel, plantada na terra, ressurge no céu. Uma semente não morre, jamais será transformada em frutos de paz. Assim é a vida do crente fiel, plantada na terra, ressurge no céu. Amém. Deus abençoe os irmãos que nos acompanharam nesta noite, também através de nossa página na internet. Na Alemanha, em Frankfurt, a irmã Conceição Picotto. Na Itália, em Palermo, a irmã Roseta Graziani. No Paraguai, em Nova Esperança, irmão Neri e família. Nos Estados Unidos, em Nova Jersey, a irmã Hermínia. No Distrito Federal, na Asa Sul, a irmã Ivone. Riacho Fundo, irmão José Correia, irmã Febe, a irmã Gabriela Melo. Em Ceilândia, irmão Eupídio e família, irmão Inaldo e família, a irmã Geisliane, irmão Anderson, irmão Paulo, a irmã Sara, a irmã Sandra, irmão Valdinei, a irmã Selmi. No Recanto das Emas, irmão Leonardo Leite. Em Goiás, no Novo Gama, a irmã Antônia Pires, a irmã Ana e família. Na Chácara Umuarama, irmão Nonato. No Jardim ABC, irmão Fernando e irmã Josiane. No Jardim Engar, o irmão Alexandre e a irmã Marília. E também o irmão João Leite, irmão Agostinho, irmão Thomas, irmã Cecília, irmã Priscila, irmão Marcos Feitosa. Em Minaçu, a irmã Késia Cunde. Em São Miguel do Araguaia, irmão Arlindo Fernandes. No Valo Paraíso, a irmã Kellen. Em Lusiane, a irmã Luci. Em Minas Gerais, em Teófilo Otoni, a irmã Milza e família, o irmão Rafael e a irmã Daiane. Em Nova Serrana, o irmão Jonas e família. Em Uberlândia, a irmã Stephanie Siqueira. Em Mantovânia, a irmã Alessandra. E em Pernambuco, no Recife, o irmão Pacheco e família. Em São Paulo, em Araçatuba, o irmão Fumil e a irmã Neuza Camimura. No Glicério, o irmão Francisco e a irmã Luzinete. Em Itapuí, o irmão Ricardo e família. Em Birigui, a irmã Adriana e o irmão Alex. Em São Paulo, capital, o irmão José Pereira e a irmã Jari. E outras 63 conexões que não enviaram seus nomes. Também um pedido de oração pelo irmão Elias Fernandes por motivo de viagem. Senhor Jesus, o guie, acompanhe e guarde e livre de todo mal. Deus abençoe os irmãos que nos acompanharam nesta noite, amém? Pela internet. Temos aqui avisos. Amanhã, quinta-feira, teremos culto evangelístico lá no Café Sem Troco. Agora, desta feita, será na casa do irmão Josivan. Ainda nós não tivemos culto lá, então os irmãos que vão esperar, não precisa ir lá na chácara, não precisam ir lá na chácara. Todos que vão, espere 6:30 da tarde, 18:30,
lá na cidadezinha, de frente da Assembleia de Deus, ali na entrada, ali na cidadezinha, tem uma igrejinha Assembleia de Deus. Espere ali, que o irmão Magno com os irmãos virão e nos encontrarão ali, vamos todos juntos para lá, viu? Ali na entradinha da cidade, Café Sem Troco, na entrada ali, de frente ali da Assembleia de Deus, ali perto daquele queijinho ali, viu? Espere ali, 6h30, tem que ser 18h30, porque o culto lá começa às 19 horas, viu? Amanhã, quinta-feira, iremos ter com a permissão de Deus, um grande culto ali. A irmã Claudiana agradece a Deus por seu carro hoje, rodou na descida ali da colmeia para capotar, saindo da pista, mas Deus segurou o carro. Glória a Deus, aleluia, amém, Jesus. Amém, Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom. E Jesus tira mais um pezinho do pé dela para ela correr menos, para não acontecer mais isso, né? É porque o pé dela é gordinho, pesa muito. Quando ela vê, está 100 por hora e nas curvas é perigoso, não é? Aqui temos um testemunho de gratidão. Mande o seu também, é tão bom, isso anima a igreja. Testemunho de gratidão por cura. Eu sei que muita gente tem sido curado. Olha que testemunho lindo esse aqui, ó. Agradeço a Deus por mais uma vez ter me curado. Havia dias que estava gripada com renite, sinusite e com muita dor de cabeça, o que me preocupava muito por conta de estar ainda com a imunidade muito baixa. Mas domingo à noite, ao receber oração e a unção com óleo, fui curado instantaneamente, graças a Deus. A irmã Meire Borba, testemunho da irmã Meire Borba. E você também viu o seu. Jesus ficou sentido, ele curou 10 leprosos, só umzinho só, que voltou para dar o testemunho. Jesus falou, cadê os outros, não é? Às vezes é sinal de falta de gratidão, e Jesus gosta de gratidão. Se nós gostamos, que somos humanos, muito mais Jesus. Nós temos visitando hoje conosco aqui o genro do irmão José Batalha. Fica de pé, o genro e a filha. Genro e a filha sumiu e casou, chegou aqui, casou, e Deus é tão bom, que ela foi evangelizando o marido e agora ele veio interessado, ele quer ser crente também. Estão levando um punhado de DVD, de mensagem. Falei, leia, ouça isso. A hora que seu coração não aguentar mais, você nos pede, nós batizamos o irmão. Deus abençoe, irmão, Deus abençoe. Eles moram lá, como é que é o lugar lá mesmo, meu irmão? São Sebastião, né? São Sebastião, é. Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé. Sexta-feira, venham todos, nós iremos continuar o estudo da mensagem O Sinal. O Sinal. O irmão Brana disse, depois dos selos, é a mensagem mais sobressalente do meu ministério. O Sinal. Leia aquela mensagem. Estamos lendo, leia no Espírito. Ela, se nós não tivesse nenhuma outra mensagem do irmão Brana, tivesse só aquela, e vivesse, cada palavra dela já era o suficiente para sermos arrebatados. O Sinal. Traga sexta-feira para nós dar continuidade, amém? E sábado teremos a Santa Ceia em Taguatinga às 18 horas, domingo a Santa Ceia aqui às 18 horas, às 17, não é? Domingo nós não teremos o companheirismo, porque das 17 às 18, às 17 já começa o culto da noite, não é da noite, às 17. Das 16h30 às 17 o lanche, aquela oração, período de oração, e depois às 17 o culto oficial. Todos os domingos de ceia, primeiro domingo do mês, excepcionalmente, o culto começa às 17 horas, para terminar mais cedo, para dar tempo todo mundo voltar para casa mais cedo, não é? Vamos orar? Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por ter vindo a este lugar. Há um mistério aqui neste lugar. Quando reunimos juntos aqui, no Espírito do Senhor, nós voltamos diferente.
doentes voltam curados, oprimidos voltam libertados. Senhor, o segredo disso é a Tua presença. Tua presença é notória neste lugar, por isso que amamos vir a este lugar. Leva-nos agora de volta aos nossos lares, mais animados, mais abençoados, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Aperte a mão do seu irmão, de sua irmã e diga: Deus te abençoe, Deus te abençoe. Sexta-feira, venha ao culto às 19 horas. Deus os abençoe.